Demais senhores congressistas. O Tupi-Guarani, língua originalíssima, aglutinante, é verdade, mas aqui o polissintetismo dá múltiplas feições de riqueza. É a única capaz de traduzir nossas belezas, de pôr-nos em relação com a nossa natureza e adaptar-se perfeitamente aos nossos órgãos vocais e cerebrais, por sua criação de povos que aqui viveram e ainda vivem, portanto possuidores de organização fisiológica e psicológica. Olha, isso é um pouco difícil, né? O cara foi tão ousado que em um de seus livros mais famosos, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele mandou essa: bora deixar de lado o idioma do colonizador e falar a língua mãe dessa terra? Bora falar Tupi-Guarani, que é a língua que traduz de fato a beleza que se encontraram aqui. Galera, é do jornalista, romancista, poeta, militante que eu vou falar aqui hoje. Lima Barreto. Quero viver de utopia como os meus heróis. Quero poder morrer um dia como os meus heróis. E se não fosse a utopia, o que seria de nós? E aí, pessoas que estão me assistindo, depois de muito tempo sem colocar vídeos de meus heróis negros brasileiros, eu voltei porque agora eu tô conseguindo, eu acho que eu tô conseguindo organizar melhor. É que eu tava em período de provas, quer dizer, ainda tô em período de provas, foram as mensais, agora eu fiz o provão ontem, que na verdade foi sábado. Amanhã, que vai ser segunda, vai começar mais uma semana de provas bimestrais, depois acabou. E eu tive que me focar mais na escola, galera, porque no final do ano, né, não? Enfim, galera, é desse herói que nós vamos falar hoje, Lima Barreto, o militante, escritor, revolucionário. O cara tem uma baita de uma história legal, hein, galera? Então, chega mais e bora lá. Mas antes disso, eu vou tirar esse blazer aqui, que só foi pra dar um charme. E logo depois que eu pegar minha blusa, começamos. Pois bem, galera, Lima Barreto nasceu no ano de 1881 e teve o início da sua infância marcada pelo sistema escravista. Por quê? A abolição da escravidão aconteceu no ano de 1888 e Lima Barreto nasceu em 1881, então... A avó de Lima Barreto, a dona Geraldina, foi uma ex-escravizada e a bisavó de Lima Barreto teria nascido na África. Seus pais não tiveram a real experiência da escravização, mas tiveram todo o reflexo que haviam em sua volta. Bom, aos 7 anos de idade, Lima Barreto ficou órfão da sua mãe, que era professora. E um tempinho depois, seu pai, que era tipógrafo, foi trabalhar na almoxefaria lá de um hospital psiquiátrico. Bom, Lima Barreto concluiu sim o ensino médio e foi tentar cursar a faculdade politécnica, que era para tentar cursar engenharia, mas teve que abandonar para cuidar da família, que seu pai, que era tipógrafo e foi trabalhar na almoxefaria do hospital psiquiátrico, acabou virando paciente do hospital. Na madrugada de 15 de agosto de 1902, o pai do escritor irá enlouquecer. E no ano seguinte, exatamente 1903, irá prestar concurso para amanuense da Secretaria de Guerra, cargo que ocupará até a aposentadoria em 1917. Após terminar o ensino médio, Lima Barreto leu muito mesmo. Era um maluco fissurado na leitura, que, é claro, enriqueceu seu vocabulário e fez com que sua produção textual fosse exímia. Era de excelente qualidade. Então foi aí que ele começou sua carreira de jornalista, que ele era um colaborador da imprensa. Mas o emprego que realmente o sustentava era sendo escrevente da Secretaria de Guerra. Lima era sagaz em suas críticas. O maluco fazia questão de assiná-las sem pseudônimos, que era um hábito muito recorrente na época. Só que Lima Barreto era um cara desafiador, né? Um cara ousado, assinava ali sem pseudônimos nem nada, mas pagou caro por isso. Ele não era um escritor muito popular e sofreu críticas punks na época. Isso me fez pensar, será que se Lima Barreto fosse youtuber, ele iria
ser popular. Lima era um cara corajoso, ele é um cara que criticava todos os escritores da época que pegavam os modelos europeus e simplesmente repassavam. Em seus livros, seus personagens não eram aqueles reis e rainhas, aqueles baita burgueses que viviam em palácios, em castelos, sei lá o que. Não, seus personagens viviam no subúrbio do Rio de Janeiro. Ele pegava a sua realidade, ele pegava o que ele fica falando demais, aí esgota o tempo, porque a minha câmera só grava até 16 minutos, assim, por vídeo. Mas, enfim, de qualquer jeito eu gravei outra parte, eu não sei porque eu tô interrompendo o vídeo e... Vamos voltar. Onde estávamos... Via em volta e inspirava pra fazer seus personagens. Ele era um cara subversivo, destemido, audacioso, corajoso e muito ambicioso. Ele queria era poder, almejava o sucesso. Mas também era um cara frágil e sensível a toda aquela realidade que ele não somente enxergava como vivenciava. A relação de Lima Barreto com a cidade do Rio de Janeiro é uma relação visceral, né? O Lima, ele dizia isso, ele vivia a cidade assim como a cidade vivia dentro dele. E nesse sentido, a cidade é para ele uma espécie de laboratório para pensar o Brasil. E a cidade é também o objeto de uma reflexão profunda sobre a sociedade brasileira do seu tempo, sobre a sociedade republicana. Então é o que eu acabei de falar pra vocês, seus personagens, tudo, ele inspirava no que ele vivenciava mesmo, tudo que ele via, tudo que ele vivenciava e passava pro papel, só que ele não conseguia expressar todos os seus sentimentos no papel e foi pro álcool. Isso, em hipótese alguma, era uma maneira de resolver as coisas e ele sabia disso. Mas, mano, o maluco, ele descansava, velho. Cara, tava de saco cheio. Então o cara foi tentar tirar todas aquelas suas angústias no álcool, mas o cara virou um alcoólatra. Ele virou um alcoólatra pesado, mano. O cara começou a ter alucinação. O cara começou a ficar meio crazy e foi internado no hospital psiquiátrico. Agora, bora soltar um flashback. Solta um flashback do que eu falei anteriormente. Bom, Lima Barreto concluiu sim o ensino médio e foi tentar cursar a faculdade politécnica, que era para tentar cursar engenharia, mas teve que abandonar para cuidar da família. Que seu pai, que era tipógrafo e foi trabalhar na almoxarifadora do hospital psiquiátrico, acabou virando paciente do hospital. Sim, seu pai, por outros motivos, começou a ficar com alucinações e foi internado no hospital psiquiátrico. E seu filho, o mesmo destino. Detalhe, o pai dele não havia morrido ainda. Na verdade, o pai dele... não vou dar spoiler. Assistam aí. Parece um triste fim. Mas Lima Barreto, aquele tempo que ele ficou lá, o que ele foi fazer? Produzir. Ele escreveu o livro Diário do Hospício e Cemitério dos Vivos. Como todo gênio, ele foi incompreendido na sua época. Sem trégua ao opressor. Ainda assim que isso tenha lhe custado sua saúde mental. Lima Barreto se ferrou, né, no álcool. O maluco... Mano, se embriagou e acabou morrendo por isso. O cara teve um ataque cardíaco. E dia 1º de novembro de 1922, nosso grande herói morre. Devo confessar a vocês que esse foi um dos autores mais difíceis de ser pesquisado, sabem por quê? Quem aqui não sonha com sucesso? Racismo naquela época era um assunto tabu e ele morreu em 1922, hein? Até hoje, em 2016, ainda é um assunto que as pessoas têm resistência de querer falar sobre. Seria muito mais fácil para ele se ele pudesse ter o apoio de vocês. Lendo sobre Lima Barreto, planejando aqui o roteiro junto com a minha mãe, eu, não só Lima Barreto, como os demais heróis, eu me coloquei na situação dele. Eu
me coloquei no lugar dele, saca? Me dei conta que é muita pretensão, velho. O lugar de Lima Barreto era único. O cara nasceu ali na época do sistema escravista, depois pós-abolição. Mano, imagina a sociedade naquela época. Cara, claro que não teve nenhuma referência. Ele descobriu quem ele era sozinho, sem ninguém. E ele entendeu todas as intervenções que a sociedade colocava na época para que ele não conseguisse. Mas ele conseguiu. E até hoje, Lima Barreto, você conseguiu, cara. Sua licença, sua bênção. Perdão, Abaoaiê, perdão. Perdão, Aorixalá, perdão. Perdão, ó meu Deus do céu, perdão. Abaoaiê, Perdão pelos que nada fazem, pelos que nunca agem. Estou aqui, sou soldado no meu rei zumbi, juntando as armas e lanças de informação do que eu tenho de melhor pra sua luta nunca sucumbir. Aquele depressivo, fraco, calado, omisso, seguindo o eurocentrismo. Hoje no espelho não acha identidade resgatada, coragem de Dandara para ser negro e deixar pra onça ser parda. Lima Barreto está em ti, está em mim, está em todos que sabem seu grande valor. Obrigado e até a próxima. Com os livros e páginas que na escola reforçava a dor das minhas lágrimas, cheia de lástimas. Conhecimento vira água no deserto quando a sede tem paisagem árida, bebida ácida.